Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. Santo Isidoro de Sevilha, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 144 do livro O Diálogo, escrito por Santa Catarina de Sena. Item 13.3.2. Desapego das consolações. Deve o cristão entusiasmar-se varonilmente pela oração, que é uma verdadeira mãe. Isso acontece quando ele se fecha na cela do autoconhecimento, depois de atingir o amor-amizade e o amor filial. Quem não percorre tais etapas permanecerá sempre na tibieza e na imperfeição, amando a mim e ao próximo por interesses pessoais, na procura de consolações. Sobre tal amor imperfeito, quero discorrer agora, sem ocultar-te uma ilusão proveniente desse apego às consolações. Desejo que o saibas. O servidor que me ama na imperfeição procura mais as consolações sensíveis que a minha divindade. É a atitude da pessoa que se perturba quando desaparecem o prazer espiritual e a tranquilidade da vida. Muitos vivem virtuosamente enquanto estão na prosperidade. Desorientam-se na prática da virtude, se lhes manda alguma dificuldade. Quando alguém lhes pergunta: por que estás perturbado? Respondem: porque estou em tal ou tal contrariedade. Parece-me que estou perdendo o pouco de bem que faço. Já não tenho aquele entusiasmo e aquele amor de antes, por causa desta dificuldade. Acho que na tranquilidade anterior tirava mais proveito do que agora. Enganam-se tais pessoas relativamente àquela tranquilidade anterior. Não é a contrariedade que lhes traz menor amor e menor dedicação. Em si mesmas, as ações possuem idêntico valor na aridez de espírito e no fervor. Aliás, com a aridez, as ações podem até valer mais, se as pessoas tivessem paciência. Mas elas se perturbam pelo fato de que antes sentiam maior prazer. Na realidade, antes me amavam pouco e viviam com a consciência tranquila na prática de pequenas, boas obras. Retirando o ponto de apoio, creem ter perdido o sossego do próprio agir. Com tais pessoas acontece como ao jardineiro, satisfeito no seu trabalho por causa do prazer que sente. Labutar no jardim parece-lhe um descanso. Estar no meio das flores, uma satisfação. De fato, ele se alegra mais com as flores do que com o trabalho. Se lhe retirarem as flores, o prazer acabará. Também aquelas pessoas, se a principal alegria se concentrasse na prática do bem, não cairiam na perturbação. Alegra-se-iam até, pois quem realmente deseja uma coisa
jamais poderá ser impedido de realizá-la, mesmo que a privem da satisfação que acompanha sua atividade, como no caso das flores. Enganam-se essas almas, colocando o alicerce de suas atividades nas consolações, pois dizem: antes de entrar nesta aridez, eu agia melhor e com mais prazer. A prática do bem me ajudava. Agora já não me favorece, não sinto mais gosto. É errado tal modo de pensar e falar. Nada diminuiria em tais almas se elas se comprazessem no agir virtuosamente por causa da virtude em si. Até acresceriam seus esforços. Na realidade, agem por egoísmo e então tudo se acaba. Tal é o engano em que caem muitos na vida virtuosa, proveniente das consolações sensíveis. Costumo recompensar toda boa ação e com maior ou menor liberalidade, conforme a medida do amor de quem a pratica. Por isso, concedo consolações espirituais aos meus servidores imperfeitos durante a oração. Ajo de tal modo não para que apreciem tais satisfações erroneamente, isto é, atribuindo maior valor ao dom que ao doador, que sou eu. Meu desejo é que tomem consciência do meu amor e da própria indignidade, deixando o prazer em segundo plano. O engano consistirá em agir diversamente. Então, aqui Deus está falando das consolações, né? E veja que o conceito de consolação que a gente normalmente, à primeira vista, a gente tem, e ele vai falar mais sobre isso no próximo item, é um conceito de aquelas consolações dos grandes santos. Né? As visões, os êxtases, enfim, as visões celestes. Mas ele não dá só esse tipo de consolação, né? Ele fala, inclusive, que ele dá consolação aos servidores imperfeitos. Do que ele está falando aqui, né? Ele usa o jardineiro e as flores para talvez exemplificar o seguinte: existe as consolações, digamos assim, que têm origem em Deus, mas que não nos parecem espirituais. Por exemplo, uma consolação de quem faz, por exemplo, qualquer tipo de apostolado, mais simples possível, né? Que é o apostolado dar certo, ou parecer que está dando certo. Né? Parecer que as pessoas estão ouvindo, parecer que as pessoas estão, ou sentir que as pessoas estão se congregando em torno do apostolado. Isso tudo faz a pessoa que se dedica a esse apostolado ser consolado. E ele nos alerta que, como jardineiro, que o trabalho é o que a gente deve estar preocupado e não com o resultado do trabalho. Deus não pede a gente que o nosso trabalho dê resultado. É como se o jardineiro continuasse a trabalhar mesmo que as flores não viessem.
pelo trabalho de jardinagem. Então, quando ele retira, digamos, quando você olha um apostolado, né? Vamos dar um exemplo aqui, né? Um apostolado de Santo Afonso Maria de Ligório, né? Quando a gente vê o que esse santo fez, a gente vê o fruto dele, mas a gente tem um tempo desde o nascimento do santo para analisar isso. Na época que ele vivia, parecia a ele que nada estava dando certo. A própria ordem que ele criou, a ordem do Sacratíssimo Coração de Jesus, expulsou ele da ordem. A própria ordem que ele criou o expulsou da ordem. Quando a gente vê São Francisco de Sales, com a ordem da visitação, os problemas que ele teve, não só dentro da ordem, mas também da igreja reagindo a esse trabalho, tudo isso a gente pode imaginar. Isso não tem a ver com os êxtases, as grandes consolações. Tem a ver com o trabalho de jardinagem. Quer dizer, para o santo, ele estava fazendo o trabalho de jardinagem, mas não estava vendo as flores. Não é? Então, aqui ele vai falar mais sobre consolações, mas preciso que a gente veja também esse aspecto, né? Da vida, desse trabalho, né? Desse amor. A gente tem que fazer o apostolado por amor a Deus e não pelo resultado dele. É claro que Deus pode acabar com qualquer apostolado se ele não está satisfeito com... Mas se ele não acaba, se ele não tira a energia de quem está fazendo esse apostolado, se ele não dá indicações diretas que deve se acabar com o apostolado, o indivíduo tem que continuar o trabalho de jardinagem, né? Independente das flores. Item 13.3.2.1 A rotina das consolações. O primeiro engano consiste na procura de determinada satisfação espiritual para nela se comprazer. Isso é uma coisa terrível, né? A busca de carismas, a busca de dons, né? Carisma no sentido de São Paulo, né? Profecias, capacidade de curas, visões, falar em línguas, aqueles carismas tradicionais que a igreja apresentou de uma maneira extraordinária na época apostólica, né? Aqueles carismas que São Paulo fala em segunda carta aos Coríntios, né? Aliás, ele fala para alertar, né? Lá. Então, o primeiro engano consiste na procura de determinada satisfação espiritual para nela se comprazerem. Tendo-a experimentado antes, a pessoa começa a agir sempre do mesmo jeito para obter idêntico prazer. Na verdade, eu não sigo sempre as mesmas estradas, como se fosse coagido a dar consolações e gostos. Concedo-as diversificadamente segundo o meu beneplácito e as necessidades humanas. Mas há gente sem discernimento dos espíritos, né? Que continua a procurar a consolação naquele modo, com a pretensão de impor leis ao Espírito Santo. Atitude errada.
deveriam, isto sim, caminhar varonilmente pela ponte mensagem de Cristo crucificado, aguardando os dons na modalidade, tempo e lugar que eu quisesse enviar. Se nada concedo, faço tal coisa por amor, nunca por maldade. Então, se a pessoa nunca experimentou consolações de nenhuma forma, não é? Isso é uma ação de Deus por amor. Quero que os homens me procurem por mim mesmo, não por motivo das consolações que propicio. Quero que acolham humildemente meu amor, sem pensar muito nas satisfações. A atitude contrária produz sofrimento e perturbação no momento em que faltar a consolação, objeto de tanta preocupação. Tais pessoas querem conforto sob medida. Tendo experimentado um prazer espiritual, pretendem repetir a mesma sensação. Alguns são de tal modo ignorantes que, se os visito de um modo diferente, recusam-me. Somente aceitam aquela modalidade costumeira. É um defeito inerente à própria paixão e deleite espiritual em si. Um defeito. É uma ilusão, pois como não pode alguém deter-se num único método, mas haverá de progredir na virtude ou voltar atrás, assim não pode o espírito fixar-se num determinado gozo espiritual por mim concedido, como se minha bondade não pudesse dar outro. Concedo consolações de diversas maneiras. Uma vez será contentamento, outra vez arrependimento que agita interiormente. Olha, então, o arrependimento que agita interiormente é uma consolação. Vezes há em que me torno presente na alma sem que ela o perceba, pois faço estar no espírito a pessoa de meu filho em vários modos. Ora sentirá na profundidade da alma grandíssimo prazer, ora nem o perceberá, como se poderia esperar. Realizo todas estas coisas por amor. Quero que o homem progrida na humildade, na perseverança. Quero ensinar-lhe a não ditar regras ao Espírito Santo e não considerar as consolações como uma finalidade. Quero que acreditem no seguinte: que concedo as consolações espirituais de acordo com as necessidades da sua santificação e aperfeiçoamento. Deus está insistindo aqui no assunto consolações, porque isto é motivo de perda de muitas almas que começam a trilhar o caminho espiritual e começam a progredir neste caminho. Almas que de outra forma atingiriam níveis de desenvolvimento espiritual incríveis e se perdem neste item de consolações. E veja os graus diversos que ele exemplifica aqui, os tipos de consolação que ele nos dá, né? Eu vou ler porque isso aqui é importantíssimo, a gente
fixar a nossa atenção, né? Uma vez será contentamento. Então, a gente pode dizer que todos nós já tivemos consolações. É contentamento. Apenas contentamento. Não é? Outra vez, arrependimento, que agita interiormente. Arrependimento dos nossos pecados, né? Mais profundamente, né? Mais sensivelmente, que eu quero dizer sensivelmente, né? Então, a consciência dos nossos pecados, o arrependimento deles. Vezes há em que me torno presente na alma sem que ela o perceba. Então, a consolação pode ser imperceptível. Não é? Então nós nunca podemos dizer que nós não temos consolações, né? Porque às vezes nós temos e nem sabemos, né? Sem que ela o perceba, pois fácil estar no espírito, né? Na pessoa. A pessoa de meu filho, em vários modos. Pessoa do Verbo, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quais são os modos? Ora sentirá na profundidade da alma grandíssimo prazer. Ora, nem o perceberá, como se poderia esperar. Realizo todas essas coisas por amor. Quero que o homem progrida na humildade, na perseverança. Quero ensinar-lhe a não ditar regras ao Espírito Santo, a não considerar as consolações como uma finalidade. Então, esse item, ele tem em todos os escritos místicos da igreja, essa questão das consolações, né? No livro que eu citei aqui, anteriormente, Compêndio de Teologia Ascética e Mística, tem um estudo bastante longo sobre as consolações espirituais, né? Mas esse texto aqui, Santa Catarina, revelado por Deus, né, é muito claro, é muito específico, é muito... tem muitas detalhes que são claramente compreensíveis por nós, né? Que às vezes, quando você lê um manual do tipo do compêndio, né, as coisas ainda ficam emboladas na cabeça da gente, né? Mas aqui não, aqui fica muito claro, né? O que significa tecnicamente esse termo, né? Consolação que Deus nos dá, né? Item 13.3.2.2. O egoísmo espiritual. Acabo de falar sobre o engano em que caem aqueles que desejam viver interiormente consolados com minha presença. Consolados sensivelmente, né? Passo a ocupar-me de uma outra ilusão. A das pessoas que colocam toda a sua satisfação na busca de consolações e não socorrem os outros em suas necessidades espirituais ou materiais sob pretexto de virtude. Dizem assim, abre aspas, quando vou ajudar os outros, não consigo rezar as preces de horário, fecha aspas. Acreditam ofender-me quando não sentem consolação interior. Na realidade, enganam-se quanto ao sossego do espírito e ofendem-me muito mais não socorrendo o próximo do que se de fato perdessem a paz da alma.
Então, as pessoas que sentem muita consolação na oração tendem a fixarem uma disciplina de oração e, às vezes, negligenciarem os deveres de Estado ou a ajuda ao próximo. Meu desejo que todas as orações, vocais ou mentais, levem a pessoa ao perfeito amor por mim e pelo próximo. Dessa maneira, peca mais quem se descuida do amor pelo outro a fim de orar, do que aquele que, por causa dos outros, deixa de orar. Isso aqui é uma sutileza da doutrina católica muito importante, né? Ajuda ao próximo, o cumprimento dos deveres de Estado é mais importante do que a oração. No próximo, o homem sempre me encontra. Não, porém, na satisfação pessoal em que me procura. A ausência de ajuda ao irmão, ipso facto, faz diminuir a caridade fraterna e o amor por mim. Querendo ganhar, a pessoa sai perdendo. Mas ao perder, ganha, isto é, ao renunciar ao conforto espiritual no esforço de salvar o próximo, lucra em mim e no próximo. Ao prestar serviço ao outro na caridade, experimenta toda a doçura do meu amor. Pelo contrário, sai-se mal quando recusa auxiliar os demais. De fato, um dia ou outro terá de ajudá-lo, por amor ou por dever, seja nas enfermidades do corpo, seja do espírito. Enfermidades do espírito. Então, falo-á de má vontade, com tristeza íntima e remorso de consciência, tornando-se insuportável a si mesmo e aos demais. Em tal ocasião, se alguém lhe perguntar: por que estás tristonho? Responderá: porque perdi a paz e a tranquilidade de espírito. Deixei de fazer muitos atos a que estava habituado e julgo que ofendi a Deus. A realidade não é essa. Então aqui ele está falando assim: nós temos uma disciplina de oração diária, né? Mas se nós temos de interromper essa rotina para ajudar o próximo ou para cumprir os deveres de Estado, nós não devemos nos entristecer, nem devemos achar que Deus está sendo ofendido por nós, né? É isso que ele está querendo dizer. A realidade não é essa. Tal pessoa não sabe discernir onde se encontra realmente seu pecado, pois sua preocupação fixou-se na procura de consolações interiores. E veja, a consolação interior aqui que ele está dizendo não é somente o prazer que dá a oração, o prazer sensível que dá a oração a certas pessoas, mas o prazer de ter cumprido a disciplina da oração. Tá certo? Oxalá entendesse que o pecado não está na privação do consolo espiritual, nem na ausência de oração quando alguém precisa de auxílio, mas na ausência de amor pelo outro, a quem é preciso ajudar por meu amor. Como vês, o engano consiste no egoísmo espiritual. Egoísmo espiritual. Outro tipo de egoísmo existe, semelhante, que pode causar prejuízos ainda maiores. Costumo dar a meus servidores gáudio espiritual e visões. Se alguém unicamente se preocupar na obtenção de tais favores, acabará por cair na amargura e no tédio no momento que notar sua ausência progressiva. Cada vez que eu não os der, julgarão
que perderam a graça. Então, a graça pode se apresentar como consolação. Pode. Mas quem não as tem não pode achar que não tem a graça. Não é? Julgarão que perderam a graça. Já afirmei, item 18.1.2, que costumo visitar e ausentar-me do homem no tocante às consolações, sem prejuízo do estado de graça, a fim de levar a pessoa à perfeição. Em tais circunstâncias, muitos mergulham na tristeza e sentem-se no inferno, porque não mais experimentam os prazeres da mente, substituídos pelo tormento das tentações. Então, o estado de graça é uma coisa real, que a igreja nos diz como agir para estar em estado de graça. Depende de nossas ações objetivas. E aí, mais uma vez, a nossa religião não tem nada de subjetivo. Ou seja, o estado de graça pode nunca ser sentido sensivelmente por alterações nos nossos sentidos. É uma coisa objetiva. Viver em estado de graça é uma coisa objetiva, como tudo na nossa religião. Então, ver em estado de graça é confessar-se frequentemente e é frequentar frequentemente a Eucaristia. Nada mais é necessário. Certo? Nada mais é necessário. Com tudo que envolve cada uma dessas coisas, né? A própria confissão, né? Tem a contrição, tem o exame de consciência. Bom, tudo isso. Mas confessar e comungar frequentemente nos mantém em estado de graça. Não precisa mais nada. Não precisa de mais nenhum sinal. Coisa objetiva, né? Ninguém deveria ser tão ignorante assim, deixando-se ludibriar pelo egoísmo, sem compreender a realidade. É preciso discernir quando estou presente, compreender que sou o sumo bem, aquele que dá a boa vontade no tempo das batalhas. Que não se fique correndo atrás de consolações. Humilhe-se o homem. Considere-se indigno de viver no sossego e quietude do espírito. Aliás, é por isso que me afasto. Desejo que a pessoa seja humilde, que tenha consciência da minha caridade, que note a retidão interior que lhe concedo na hora da dificuldade. Quero que beba o leite espiritual, não somente por borrifos na face da alma, mas sugando diretamente do coração do meu filho. Aqui tem uma nota do leite, né? Referente a 1 Coríntios 3:2. A palavra leite é usada como sinônimo do consolo espiritual. Juntamente com tal leite, quero que coma a sua carne, que procure consolações no corpo do crucificado, vivendo sua mensagem, que transformei numa ponte que vos conduz até mim. Tem uma coisa muito interessante, né? Que Deus nos fala aqui. É que é o seguinte: nós devemos sempre estarmos conscientes de que nós não merecemos as consolações.
né? Então, quem não as tem, né, deve simplesmente ficar tranquilo, porque realmente não merece. Então tá bom, tá no estado normal, né? Então, humilhe-se o homem, considere-se indigno de viver no sossego e na quietude do espírito. Humilhe-se o homem. Eis a razão por que me afasto durante a aridez de espírito. Se os homens caminharem com prudência, não parando estupidamente na procura de consolações, retornarei depois com imensa delícia, força, luz, ardor de caridade. Os que sentirem rebeldia e tristeza pela ausência de consolações, pouco aproveitarão e continuarão em sua tibieza. Então, esse aqui é um tratado que Deus está escrevendo, né, para Santa Catarina de Sena sobre esse item da teologia mística católica sobre consolações. Então, a primeira coisa que a gente deve saber, então, sobre as consolações, quando a gente lê nos Santos, é que a gente não as merece. Primeira coisa. Quando a gente as tem ou quando a gente não as tem. Nós não merecemos, né? Se a gente mantiver esse espírito, não é? Nós estamos sempre tranquilos. Quando as temos ou quando não as temos. Porque aquilo nós não merecemos. Aquilo faz parte dos atos de liberalidade de Deus. Aquela frase de Jó, né? Deus me deu, Deus me tirou. Louvado seja o nome do Senhor, não é? A gente deve agir com as consolações dessa forma. Como Jó agiu em relação aos bens materiais, aos filhos que ele perdeu, enfim. Deus me deu, Deus me tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é uma expressão, um versículo que resume, né, essa digamos assim, essa percepção que a gente deve ter das consolações, né? E olha que os santos sempre nos alertam da dificuldade de nós agirmos dessa forma. Quantos santos não caíram, quantos homens não caíram de alturas espirituais incríveis por causa disso, né? Por causa da falta de consolação, né? Por isso que a vida dos santos, né, elas devem ser lidas com essa percepção nossa, né? Há santos cuja vida tem uma presença desproporcional de consolações, né? Mas se vocês observam, esses santos que contam com essa quantidade enorme de consolações, também são santos que apresentam em suas vidas um sofrimento absolutamente absurdo, não é? A consolação, dependendo da consolação, ela é uma consolação e também um peso enorme para o santo. Um peso enorme para o santo, não é? Nós temos a ideia de que consolação
é sempre uma coisa boa, né? Às vezes não é. Sobretudo se a consolação for uma consolação do tipo de visão espiritual, né? Visão de Nosso Senhor, visão de Nossa Senhora. Isso aí se transforma na vida pessoal do santo um peso extraordinário, né? Um peso extraordinário. Nós lemos a vida de alguns santos extraordinários a esse respeito, né? Por exemplo, Santa Gema ou Santa Margarida Maria Alacoque, né? Que tinham as consolações e o espírito delas era exatamente o que Deus fala aqui. O que está acontecendo comigo? Eu não mereço isso. O que isso está significando? O que isso está acontecendo comigo? Né? Santa Teresa d'Ávila, nós não lemos a biografia, mas a gente sabe, né? Então, a consolação, ela pode significar um peso enorme. Além claro, um peso enorme para o nosso orgulho, né? Um peso enorme para o nosso orgulho. Né? Puxa vida, eu sou uma alma muito evoluída, né? Eu vejo Nosso Senhor, Nossa Senhora, né? Eu sou diferente de todos os homens. Isso poderia passar, por exemplo, pela cabeça de Santa Margarida Maria Alacoque, né? Santa Gema. Mas percebamos como que essas almas escolhidas sempre se comportavam, né? Como não merecedoras daquilo que está acontecendo com elas. Tá certo? Como, ao mesmo tempo das consolações, elas aceitavam ser vítimas do amor de Deus em benefício dos pecadores, em benefício da conversão dos pecadores. Então, e note que as consolações que Deus nos dá é proporcional ao nosso desenvolvimento. Então nós temos consolações e nós nos apegamos a elas, nós comuns pecadores, né? Porque os dons que Deus nos dá a cada um de nós é um tipo de consolação, né? O dom do entendimento, né? O dom da facilidade das pessoas, as facilidades intelectuais que as pessoas têm. Isso tudo é um dom. E a gente se apega a isso, né? Muitas vezes acreditando que essas facilidades nós conseguimos por mérito próprio, né? Não são só os grandes santos que sentem essa tentação, né? Nós nos achamos muito importantes, muito intelectuais, muito inteligentes, muito sabichões, né? E esquecemos de agradecer a Deus que nos dá isso, né? Nós não temos isso, naturalmente, né? Esse entendimento, essa facilidade intelectual, essa capacidade de ler livros, de entender os próprios livros que a gente lê, né? O próprio tipo de literatura que a gente lê, é uma coisa que Deus está nos guiando, né? Quantas vezes, né? Um livro ou um texto qualquer, né? A gente consegue visualizar isso na nossa vida, né? Foi aquele texto ou aquele livro que propiciou uma virada na vida da gente, né? Pois é, ali tem... isso é uma consolação de Deus, né? Primeiro, você teve acesso ao livro naquela época da sua vida. Segundo, você entendeu o livro. Você conseguiu extrair do livro aquilo que precisava ser extraído, né? E isso causou uma reviravolta. Um livro, eu estou falando, mas pode ser uma conversa com alguém, ou uma ideia mínima que alguém te falou,
compartilhou com você. Pode ser uma virada, né? Aquilo ali é a ação de Deus na sua vida, né? Enfim, eu vou parar por aqui na página 150, né? No item 18.3.2.3, ele vai falar assim: o diabo em figura de luz. Tá certo? Que vai ser o item que, se Deus quiser, nós vamos ler amanhã. Certo? Então agora eu pergunto se vocês têm alguma observação, alguma pergunta. Fiquem à vontade. Que veio à cabeça aquela frase: a quem mais foi dado, mais será exigido. Exatamente, né? Quer dizer, e a primeira exigência de quem tem muito, a primeira exigência é de considerar que aquele muito foi dado sem o merecimento da pessoa que recebe. Essa é a primeira exigência, o primeiro ponto de vista que a pessoa tem que ter. Ou seja, um outro pressuposto que você tem que ter é assim: pô, mas se Deus está me dando isso, Ele está me dando isso por um propósito. Qual será o propósito? Nós temos que procurar esse propósito, né? Nós temos que achar esse propósito para fazer com que aquilo que Deus nos deu, aquele bem, seja material, seja intelectual, né? A gente sabe, né, que isso tem que ser colocado a serviço do próximo. Mas como? Que tipo de coisa a gente tem que fazer? Que tipo de ação a gente tem que tomar, né? Então quem tem dons tem que ficar muito preocupado com isso. Muito preocupado com isso. Aquele que tem bens tem que ficar muito preocupado. O que será que Deus está querendo? Nós somos administradores disso, né? Então Deus está certamente querendo alguma coisa com isso. Né? E nós temos que sempre estarmos preocupados com isso e pedir a Deus orientação, né, nas nossas relações. Né? Perguntar para Ele: o que o Senhor quer que eu faça com isso? Né? Que tipo de coisa? Que tipo de... Porque essas coisas, voltando lá à metáfora do jardineiro, né, são sementes, né, que Deus está nos dando na mão para plantar. Né? Nós temos que encontrar o solo, né? O solo para plantar, né? Em que solo nós devemos plantar, né? O que nós devemos fazer com essas sementes, né? Que Deus está nos dando para... Nós somos ricos nessas sementes, né? Todo mundo tem uma semente para plantar, né? Onde nós devemos plantar essa semente? Porque a responsabilidade nossa, que a Ana Paula fala aqui, é a responsabilidade de plantar. A parábola dos talentos lá, né? Que é muito clara a esse respeito, né? Nós devemos fazer alguma coisa com os nossos talentos. Nós devemos multiplicá-los, né? Dom de fazer trem errado tem que preparar em dobro. Ninguém tem dom de fazer a coisa errada, né, Juliana? A gente tem o impulso. Todos nós temos a tendência de fazer sempre as coisas erradas. Sempre. Isso é por causa do pecado original, né? Aliás, nós somos capazes apenas de fazer coisa errada, né? Na verdade eu expressei. Eu devia ter colocado o dom entre aspas. Mas é a fraqueza, né? Isso aí é o pecado original. Nós, por nós mesmos, sempre fazemos as coisas erradas. Nós só podemos fazer as coisas erradas. A única coisa que nós sabemos fazer é isso, fazer as coisas erradas, né? Por isso que nós temos que procurar estar em estado de graça para que as coisas aconteçam de forma diferente, né? Enfim. Tem gente que, tipo eu, tem um problema em potência.
pode transformar em ato. Isso. Não é só você não. Todos nós temos isso aí. Isso aí é uma coisa, uma tendência terrível do ser humano, né? A nossa única obra é o pecado, né? A obra particularmente nossa é o pecado, né? Enfim, é uma coisa terrível isso. A quantidade de vezes que a gente cai, né, e tem que levantar, né? Leandro, nós que conhecemos a missa e a tradição recebemos muito. Basta vermos a situação de 99% dos fiéis perdidos nos erros modernos. Pois é. Em época de crise, as coisas ficam piores, né? Leandro. Porque você veja a situação, né? Que a gente não percebe. Muitas vezes a gente não percebe, né? Então, durante toda essa confusão da igreja que nós estamos vivendo, a confusão do mundo, que eu penso que é reflexo da confusão da igreja, nós temos a missa de sempre sendo celebrada para nós. Não só aos domingos, né? Mas diariamente. Então as devoções das primeiras sextas, as devoções dos primeiros sábados, todas podem ser feitas segundo o rito de São Pio V. Né? Você veja, nós estamos numa situação que pouquíssima gente no mundo tem. Na nossa cidade, não precisamos viajar, não. Na nossa cidade, Belo Horizonte. Né? Quantos de nós percebemos essa consolação de Deus? Quantos de nós? Porque Deus, Ele que fez isso. Né? Quantos de nós vemos que isso é uma demonstração do amor de Deus por nós? Por nós. Né? Por nós aqui, de Minas, de Belo Horizonte, né? Então, isso passa despercebido, né? A gente estuda a crise e tal, e coisa e tal, e aí no domingo a gente vai na missa antiga. A gente não precisa ir na missa nova, né? A graça diz, confissões, todos os dias nós temos horários de confissões. Todos os dias. Então, se você comete um pecado mortal, a única coisa que você tem que esperar é o horário da confissão no dia seguinte, para ficar livre dele. Imagina. Que graça que nós temos, né? E às vezes a gente passa despercebido, mas Juliana levantou a mão. Peraí, demora um tiquinho. É porque eu fiquei muito encantada com essa parte da leitura que fala exatamente isso, que a gente procura ter a consolação das duas formas. A gente espera a consolação fazendo o que se deve e às vezes encontra a consolação não fazendo aquilo que se deve. Então nenhuma das duas formas é correta. Porque a gente vai estar sempre em débito com Deus, né? A verdade é essa. Mas que isso daí que ele coloca no diálogo, né? É um erro contra mim achar que uma coisa ou outra é ofensa contra mim, né? Ofendem-me. Que me ofende. Isso. É uma tendência que a gente tem, eu falo por mim, muito grande que eu tenho de fazer algo e falar assim, eu não tenho... na hora da comunhão, por exemplo, eu falo assim, Senhor, eu faço tanta coisa errada e estou aqui recebendo o seu corpo, eu não sou digna dele. Poxa vida, essa leitura de hoje me fez compreender assim, eu não sou digna nem fazendo certo, nem fazendo errado. Vocês já viram a oração de São Tomás de Aquino para antes da comunhão?
Ele fala isso tudo. Leiam. Sim, tem uma antes e tem a depois. Né? Tem, depois a antes é que ele fala. É. Ele se declara pecador. Ele se declara pecador na hora da comunhão. Entendeu? Espero que essa comunhão não me seja digna de castigo. Exatamente. Então, assim, isso aí me surpreendeu hoje demais. Nós não somos dignos nem das comunhões que a gente faz em estado de graça. Não somos dignos. Né? Assim, então, imagina a pessoa que vai fazer a comunhão esperando consolações da comunhão. Como fazem muitos, né? É aquela história, né? Hoje eu comunguei, não senti nada. Coitadinho de mim. Né? Mas isso, quer dizer, eu não sei, de fato, como é que eram as eras anteriores, né? Mas na nossa atualidade, isso tem uma raiz, né? Dentro da igreja, essa coisa da consolação, que é essa coisa dos carismas, né? Que, enfim, da própria RCC, do movimento evangélico dentro da igreja, né? Que todo mundo se acha não só capaz, mas se acha que Deus tem a obrigação de nos dar os carismas, os dons, tudo isso, né? Enfim, nós, quer dizer, isso demonstra a nossa desorientação, né, atual. Então, assim, Deus está nos falando claramente aqui, olha, vocês não merecem nada, mas eu dou, mas vocês não merecem. E se vocês receberem o que eu dou de forma errada, vocês estão perdidos. Vocês estão perdidos. Não é? Então, os favores que Deus nos faz, eles têm que nos preocupar muito. Preocupar muito. É o que a Ana Paula nos lembrou, né? Aos que muitos será dado, muito se cobrará, né? Então, é preciso a gente sempre estar... Por exemplo, o que Deus quer de nós, né? Dando a nós essa missa tridentina diária aqui em Belo Horizonte, né? Nós devemos pensar sobre isso. Como Deus deu, Deus pode nos tirar, não é isso? Então pode ser que nós, daqui a um tempo, não teremos mais isso aqui. E aí? Certo? Então, estou dando o exemplo da missa porque, enfim, é uma coisa concreta que nós temos aqui, né? Mas na nossa vida pessoal, nós temos vários exemplos disso, né? Vários exemplos. Não é? O que nós estamos fazendo com o fato de nós termos a missa tridentina aqui? O que nós estamos usando esse dom para quê? Essa dádiva de Deus para quê? Para ficar brigando na internet? Para ficar metendo pau nas pessoas? Para que nós estamos usando isso? Não é? Então, e sempre lembrar, né? Deus nos deu, Deus pode nos tirar. Não é? Mas por enquanto Ele está nos dando, né? E assim com tudo na nossa vida, né? Assim com tudo na nossa vida. Então digamos assim, esse exame de consciência, ao contrário, digamos, porque o exame de consciência a gente tenta lembrar as nossas falhas, os nossos pecados, né? Mas esse exame de consciência é muito importante, a gente lembrar o que Deus tem nos dado de bom, que nós não merecemos, mas Ele tem nos dado, né? O quanto, por exemplo, o fato dessa missa
está acontecendo aqui, o quanto que isso está nos ajudando na nossa santificação, a santificação do nosso próximo, né? Quanto essa missa já gerou de coisas boas, né? Em termos da nossa comunidade, dos encontros que essa missa propicia, dos encontros pessoais, das amizades, das boas conversas, dos bons apostolados que surgem em torno da missa, né? Então, nós ficamos enrolados com a murmuração sobre os problemas nossos, sobre o que nos acontece de ruim, de não prazeroso na nossa vida, e esquecemos esse lado, né? O quanto Deus nos envia coisas consoladoras e o quanto que a gente não percebe. Consoladoras no sentido bom, né? Porque o sofrimento, ele diz, o sofrimento é um tipo de consolação que ele nos manda. Veja, se o sofrimento é um tipo de consolação que ele nos manda, como a gente deve agir, né, em relação ao sofrimento? O quão agradecido nós devemos ser em relação aos sofrimentos. Não é? Então, gente, Santa Catarina nos dizendo, né? E olha como é que a igreja é sensacional, né? Olha como a igreja... Esse texto que nós estamos lendo aqui, né? Ele tem quase 800 anos que ele foi escrito, né? Não, quase 600 anos que ele foi escrito. 600 anos, 6 séculos, né? E nós estamos podendo lê-lo, não é? Nós estamos podendo comentá-lo, não é? Assim, por exemplo, com as obras de Santo Agostinho, que nos fala até hoje como se fossem escritas agora. Bom, Santo Agostinho, aí já mudou a história, né? Porque a nossa diferença temporal de Santo Agostinho, 1600 anos. Olha como é que é a riqueza da igreja, né? Tomás de Aquino, quase 800 anos. Então, essa é a riqueza da nossa igreja, né? Coisa extraordinária, né? Não sei se cabe aqui, mas para a gente ver que a verdade é imutável. Isso, cabe perfeitamente. É isso que a gente fala assim, tradição, nós somos tradicionais, a tradição da igreja, isso é a tradição da igreja. Isso é a tradição da igreja. Isso é também uma expressão bíblica, né? Que tem um conceito técnico na teologia, né? Isso é o depósito da fé. Depositum fidei, né? Então, assim, então, isso não é consolação para nós? Tá certo? Como isso pode não ser consolação para nós? Né? Nós termos acesso a isso, né? Basta um acesso que a gente tenha para a gente já ser infinitamente agradecido, né? Se pudéssemos ter infinitamente alguma coisa, que nós não podemos, mas só o acesso, por exemplo, a um livro desse, a uma leitura dessa, já é um favor de Deus, já é um mimo que Deus faz a nós. Impressionante, né? Impressionante. Então,
É uma coisa extraordinária, né? Extraordinária. Então, gente, nós estamos aqui praticamente no início da página 150. Vocês já perceberam que essa leitura vai extrapolar a nossa quaresma, né? Tá certo? Eu estou pretendendo ler esse livro, só a primeira parte dele, tá? Só até a página 222, na minha edição aqui, tá? Nós podemos depois, em outro momento, né, lermos a segunda parte, mas nesse período quaresmal, e um pouco depois do período quaresmal, né, eu pretendo ler até a página 222, apenas a primeira parte, porque a segunda parte, que é tão interessante quanto a primeira, tão importante quanto a primeira, diz respeito à situação da hierarquia eclesiástica e sobre as perseguições políticas, né? Enfim, mas isso talvez a gente possa ler na quaresma do ano que vem, algum momento, né, mais propício do ano, tá certo? Então, enfim, nós estamos pouco depois da metade ainda dessa parte que nós vamos ler. Então essa coisa vai ainda extrapolar a quaresma, né? Como tem acontecido nas nossas leituras, né? Eu acho que aquela leitura do Alma de Todo Apostolado também extrapolou, né? O ano passado nós não extrapolamos. Nós pegamos as leituras mais ou menos compatíveis com esse período, né? Mas dessa vez nós vamos extrapolar, o que não é absolutamente problema algum, né? Nós não temos esse objetivo aqui de rigidez, né? Certo? Então, Deus lhes pague a presença, a paciência comigo, as participações, as observações que vocês fizeram. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. Santo Isidoro de Sevilha, rogai por nós. Santa Catarina de Sena, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.